Olha só, para analisar esses números do emprego e outros da economia brasileira, eu vou direto para o Felipe Sirigatti, nosso economista da FGV Agro. Felipe, como foi? Tudo bem? Espero que você tenha passado bem o carnaval, tenha se divertido e está aqui pronto para fazer análise. Olha só, com relação a essa questão do emprego, o que está acontecendo? A gente está comendo o nosso estoque de emprego, porque eu fiquei olhando esse gráfico e você vai poder explicar melhor para a gente, a gente vem com emprego lá em cima, mas devagarzinho parece que veio diminuindo ao longo de 2023, mas com esse número bom, nós estamos aí há 9 anos com menor taxa de desemprego na faixa de 7,8% da população ativa. Então eu te pergunto, isso preocupa? A gente vai continuar caindo ou vai ter chance de voltar aos patamares, por exemplo, ainda na pandemia, a gente estava crescendo o emprego, acho que o ano passado estava lá em cima, né? No começo do ano. Boa tarde, Valteno. Então, muito bom estar aqui conversando com vocês. Então, vamos por partes, né? É óbvio que todo mundo adoraria que a taxa de desemprego fosse ali bem baixa, operando o mais próximo possível do que comumente é chamado de pleno emprego. No entanto, isso tem uma contrapartida, né? Se o mercado de trabalho ele fica excessivamente aquecido, por exemplo, pressionando os salários para cima, o que acontece? Se tem mais renda na economia, então, uma economia que está gerando, que está pagando mais salário, se tem mais renda nessa economia, a demanda aumenta. Isso, por si só, se não tiver correspondência do lado da oferta, tende a pressionar os preços. Só que salários é um preço especial na economia. Além de ser o principal fator de renda dos domicílios, não só no Brasil, mas qualquer economia minimamente organizada, salários também são custo de produção. Conforme os salários sobem e se eles subirem acima da produtividade dessa mão de obra, significa o quê? Que produzir naquela economia fica mais caro, o que também pressiona os preços para cima. Então, o que a gente tem observado? Gente, é um caminho necessário. A gente viu a taxa de desemprego da economia brasileira lá na pandemia, desde a pandemia, né? Reduzindo, o que é positivo. Na pandemia foi um estrago monumental, né? O mercado de trabalho foi voltando aos poucos, e conforme o mercado de trabalho voltava, absorvia uma quantidade maior da força de trabalho disponível, a taxa de desemprego ficava menor. Só que tem alguns detalhes adicionais aí. A gente tem observado uma grande resiliência no mercado de trabalho da economia brasileira. Vejam vocês, a gente reduziu fortemente a nossa inflação sem aumentar fortemente a nossa taxa de desemprego. Na verdade, tirando fatores sazonais, a nossa taxa de desemprego não aumentou. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Tem diversas hipóteses, e uma delas é justamente a reforma trabalhista. Reforma trabalhista, ao reduzir custos de contratação, como ficou mais barato você contratar, dado o mesmo orçamento, dado o mesmo estoque de capital, agora você consegue absorver uma quantidade maior de mão de obra. Ou aquela mão de obra que você ia absorver, você consegue absorver a um custo menor. Veja, não é redução de salários, é redução de custos tributários, custos jurídicos. Resultado disso, a gente está vendo um mercado de trabalho com maior resiliência. Tem uma boa notícia? É uma boa notícia. Essa trajetória de queda na taxa de desemprego deve permanecer ao longo de 2024? Não. Como vocês mesmos já apontaram, olha, a gente estava vendo essa queda de maneira mais acelerada no início de 23 do que se registrou no final do ano. É verdade. É como se o mercado de trabalho da economia brasileira já estivesse operando no limite. No entanto, dos números que saíram hoje no mercado de trabalho da economia brasileira, uma desagregação regional, voltando, tem dinâmicas muito interessantes quando a gente desagrega esses números por unidades da federação. Você acha que essa taxa, Sirigatti, de 7,8, ela é uma boa taxa? Se a gente for comparar com relação a outros países, vamos falar do nível do Brasil, países em desenvolvimento, tem algum número ideal que vocês economistas trabalham? Ou o mundo globalizado, o mundo tecnificado vai exigir das empresas ou do mercado de trabalho
que não haja, que a gente vê sempre falar da crise no mercado de trabalho, que a gente não vai ter tanto mais mão de obra, que o trabalhador vai ser substituído por máquinas. Como é que você vê o futuro do mercado do trabalho no mundo? Se você puder dar alguns números para a gente comparar outras taxas, seria ótimo. Perfeito, né? Então, qual que é o número ideal, né, da taxa de desocupação? De forma sustentável, a menor possível, tá? Só que aí tem o probleminha da parte inicial que eu coloquei, né? De forma sustentável. O que que é a forma sustentável? Você ter uma taxa de desemprego muito baixa, o que é bom, sei lá, no curto prazo ali, os trabalhadores, a mão de obra consegue remunerações melhores, isso é muito bom. Só que isso deixa uma conta para o período seguinte, e essa conta vai aparecer justamente na inflação. Lá nos anos 60, ainda tinha-se a ideia que era possível trocar um pouco mais de crescimento por um pouco mais de inflação, ou de outra forma, um pouco menos de desemprego por um pouco mais de inflação. Dos anos 70 em diante, essa tese caiu, né? Não existe esse trade-off. Se você quiser forçar sua economia a crescer acima do que ela efetivamente consegue, o que você vai ganhar é simplesmente um crescimento menor no médio prazo ou uma inflação maior. Você não tem esse ganho. Então, qual que seria o mundo ideal? É o que a gente chama rigorosamente de pleno emprego. O que que é pleno emprego? É todo mundo que quer trabalhar e encontra seu lugar ao sol? Não. Não é isso, pleno emprego. Pleno emprego é uma taxa de desemprego de 5%? Não, embora com frequência o pessoal usa esse número aí como uma regra de bolso, né? Não, o que é o pleno emprego? É a taxa de desemprego que a sua economia consegue operar sem pressionar excessivamente os fatores de produção. Não dá para entender um negócio desse, né? Vamos. Quanto que a sua economia consegue absorver de mão de obra sem pressionar a inflação? Por exemplo, deixando a inflação na meta. Dito isso, qual que seria o número ideal? Com a inflação na meta, a menor taxa de desemprego possível. Temos a percepção que a taxa de desemprego, no nível que ela está operando abaixo do pleno emprego. Ou seja, nós temos um mercado de trabalho que talvez esteja excessivamente aquecido. Veja que, apesar do Banco Central ter reduzido a taxa de inflação, quando a gente olha as projeções para o final do ano, é uma inflação de 3,8%, sendo que a nossa meta é de 3%. Ou seja, olha, ainda temos aí um trabalho a ser feito na inflação. Talvez o Banco Central tenha que manter esse ritmo mais lento de redução da taxa de juros por mais tempo. Por quê? Se ele reduzir de forma mais acelerada essa taxa de juros, aquece mais a economia, é bom para o mercado de trabalho. Só que a inflação vai correr o poder de compra. A gente tem que segurar essa parte final da inflação. Você tem números com relação à questão do emprego no campo? Eu não sei se essa pesquisa do IBGE mostra, já que estamos aqui no nosso agro. Então, como é que está funcionando o setor primário aí na geração de emprego? Então, né, o setor econômico não tem, né, taxa de desemprego, né, portanto não vai ter taxa de ocupação, né, o desempregado ele não tem setor, né, mas a gente pode fazer isso de uma outra forma, né, vamos olhar daquelas unidades da federação em que o agronegócio, atividade econômica predominante, será que tem tido um desempenho diferente, descolado, superior, inferior do restante do país? Então vamos aqui a alguns números, né? Adivinhe só, né? Em quais unidades da federação nós temos o maior nível de ocupação? Meu Deus, o que é nível de ocupação, né? Quanto da força de trabalho disponível naquela unidade da federação, quanto que o mercado de trabalho conseguiu absorver, o mercado de trabalho conseguiu ocupar, né? Onde é que nós temos os maiores níveis de ocupação? Alguns estados que para nós não vão ser grandes novidades. Um tal de Mato Grosso. Ora, por que será que o Mato Grosso está nessa lista, né? Um tal de Goiás. Puxa vida, né? Será que é uma mera coincidência esses dois estarem aí? Santa Catarina. Veja que são estados que você tem uma atividade um agronegócio muito forte, não apenas o que acontece dentro da porteira, mas também atividade agroindustrial. Ou seja, onde a gente vê os maiores níveis de ocupação entre a federação é justamente da federação que tem o agronegócio mais pujante. Então, por setor,
a gente não tem exatamente esse número, porque o setor não tem desempregado não tem setor nenhum. Mas a gente pode olhar de uma outra forma, por unidade de federação, onde cada setor é mais atuante. E onde está lá o universo agro, o mercado de trabalho tem reagido de maneira bastante aquecida. Cabra bom, é você. Acabou de esclarecer tudo aí para nós. Olha só, se ligar, uma outra análise. Agora vamos sair do Brasil um pouco. A economia da zona do euro vai crescer menos do que o esperado neste ano. Apesar disso, a média do PIB dos 20 países que compartilham a mesma moeda avançará mais do que em 2023. De acordo com a Comissão Europeia, a alta será de 0,8%. Até novembro, o número projetado era de 1,2%. Entre as razões para a mudança estão a perda do poder de compra e a manutenção de altos níveis de taxa de juros. A Alemanha, a maior economia do continente, é a grande responsável pelo pessimismo. O país deve crescer só 0,3%. Mas nem tudo é má notícia. Assim como o crescimento econômico, a inflação da zona do euro também promete ser menor do que o esperado. É contigo para fazer essas análises agora. Pois é, Walter, vamos lá, vamos por partes novamente, né? Olha, o crescimento da zona do euro vai ser melhor do que em 23. Então vai ser um crescimento bom, né? Não, vai ser 0,8, porque 2023 foi bem complicado para a zona do euro, né? E aí, óbvio, puxado pela Alemanha, e a Alemanha tem sentido muito essa divisão, né, mundial, de um lado o Ocidente, do outro lado um bloco liderado pela China, com participação ali, vamos dizer assim, honrosa da Rússia, e como a Alemanha é uma economia, das economias europeias, uma das mais abertas, das grandes economias europeias, a mais aberta de todas, ela tem sentido vamos dizer assim, essa turbulência associada à economia chinesa. Mas ainda assim, se for olhar em termos de PIB, se a gente vai olhar a Espanha, Espanha está bombando, mas é a expansão de gasto público, tem fôlego curto isso daí. E aí o que acontece, né? Esse binômio que a gente está conversando, de um lado a atividade econômica, do outro lado a inflação, a situação da zona do euro não é confortável, tá? Embora a inflação vá ter, provavelmente, né, óbvio, vai ser menor esse ano do que foi ano passado, porque ano passado não foi lá grande coisa, foi uma inflação acima da média mundial, a gente está vendo a Europa, mesmo com uma inflação elevada, um crescimento muito baixo. Para lá. Né? A gente sabe, olha, você reduzir a inflação, você vai ter que desaquecer essa economia. Essa economia já está desaquecida. O que mais eu vou ter que fazer para finalmente trazer essa inflação para a meta da zona do euro? Algo em torno de 2%. Qual que é o risco disso? O risco é justamente a gente ter, o terceiro maior bloco econômico do mundo, né? De um lado, Estados Unidos, de outro lado, China, terceiro grande economia, vamos chamar de zona do euro, operando numa estrutura de estagflação, o que é bastante desconfortável. Veja que é uma situação diferente se a gente cruza o Atlântico. Quando a gente olha para os Estados Unidos, o que os Estados Unidos está falando? Gente, eu estou crescendo bem para caramba, estou ali sinalizando que em algum momento vai reduzir minha taxa de juros, mas para isso você teve que desaquecer seu mercado de trabalho. Não, o mercado de trabalho caminha muito bem, obrigado. Eu estou com uma taxa de desemprego de 3,7%. Veja, nós estamos comemorando a nossa de 7,4%. Estados Unidos está reduzindo sua inflação, botando sua economia para crescer a 3%, com uma taxa de desemprego de 3,7%. A gente olha para os Estados Unidos e fala, essa conta realmente vai fechar? É muito boa para ser verdade. Mas quando a gente muda no Atlântico, a gente olha para a Europa, você está combinando quase que o pior dos mundos, tá? Você está com um crescimento bem baixo e uma inflação ainda bastante elevada para um crescimento como esse. A questão da economia americana é que ela não tem revertido em votos para o Biden, né? Mesmo com toda essa reação positiva, os americanos ficam de olho naquela inflação de 2022 que assustou todo mundo lá. Mas esse é um outro tema. Para encerrar, Felipe Serigati, da FGV Agro, fala para a gente, semana que vem, quando o Brasil começa, é o que a gente diz no ditado, o que esperar dos índices aqui no Brasil e mundo afora? Boa, Walter. Então vamos lá. Logo na segunda-feira nós temos quem? O nosso IBCBR, tá? E aí, né? O que aconteceu com a economia brasileira ali, final de 23? Ainda não é o PIB, mas vamos ver como é que a economia brasileira encerrou o ano. Lá na quarta-feira temos a ata do FONC, né? O Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. E aí? Essa taxa de juros
Vai cair em março? Pouco provável, tá? Mas tem alguma sinalização mais forte? Sei lá, talvez a gente comece a ter alguma queda lá para maio, para junho, talvez? Vamos ver o que vai sair na ata do FONC. Mas talvez, dada a nossa conversa, os números mais importantes estão na quinta e na sexta-feira. Na quinta, inflação na zona do euro, tá? Inflação de janeiro. Veja que a gente conversou a respeito disso. E na sexta, vamos fechar o PIB da Alemanha? Alemanha, lá em 23, você encerrou o ano no vermelho ou você conseguiu operar com a cabeça para fora d'água? Vamos ver sexta-feira que vem. Tá certo. Alfidesia. Um abraço, Muito Felipe. bom. Até lá. Grande Valteno, um abraço a todos. Ótimo final de semana.